Olá, essa é a disciplina de Avaliação e Educação Postural, aula número 7 de testes de flexibilidade e testes especiais que complementam a avaliação postural. E eu sou a Betiane. Os testes de flexibilidade ou testes de comprimento muscular que nós vamos ver nessa aula é do latíssimo do dorso, do peitoral maior e do peitoral menor, dos rotadores mediais e laterais do ombro, dos isquiotibiais, dos flexores de quadril e ilhopsoas, reto femoral e tensor da face lata, o sartório, os flexores laterais e também os testes especiais, que são Schober, comprimento de membros inferiores, e o teste de Adams, que nós já vimos anteriormente, mas vamos repassar novamente. A definição de flexibilidade é a habilidade de adaptar-se prontamente a mudanças na posição ou no alinhamento. Essa definição é do Kendall, e vocês vão poder classificar esses testes de flexibilidade em excessivo, em normal e encurtado. E quando tiver encurtado, vocês vão poder classificar em leve, em moderado e acentuado. Na verdade, esses testes de flexibilidade, nós vamos provocar movimentos antagônicos naquele músculo que a gente está testando, afastando a origem da inserção. Então, fazendo com que haja um alongamento desse músculo, para medir se o comprimento muscular está adequado, para que possa realizar o movimento adequado e também que não realize nenhuma alteração que acabe prejudicando a postura do nosso aluno. Antes de nós iniciarmos os testes propriamente ditos, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas observações. A primeira é que os testes eles têm que ser realizados bilateralmente. Então, vai fazer romboides do lado direito e tem que fazer romboides do lado esquerdo. E ir anotando, viu, gente? Não dá para esperar para anotar depois de fazer vários testes, porque a gente se perde. Então, vai fazendo o teste e já vai colocando o resultado. Atenção para as compensações durante a realização dos testes. Vocês têm que ficar muito atentos, então, se aumenta, por exemplo, a lordose lombar ou se movimenta o ombro, porque isso tudo é indicativo do teste. Aqui eu coloquei duas siglas, só porque, como eu usei nos slides, para vocês ficarem atentos. Então, MSSS são membros superiores e MSIS são os membros inferiores. Eu quero que vocês atentem que flexibilidade é sinônimo de comprimento muscular e também que quando não há estímulo para o alongamento dos músculos, as fibras acabam ficando meio amontoadas e elas perdem a elasticidade. Então, às vezes, vocês vão poder encontrar alunos que eles acabam fazendo, por exemplo, a hipertrofia de um grupo muscular, mas não lembram de fazer o alongamento. E aí acaba perdendo a elasticidade. Também, quando vocês forem realizar os testes de flexibilidade, o avaliador ele vai solicitar que o aluno sempre faça um movimento que permite que esse músculo se alongue. Então, muitas vezes, vocês vão pedir para ele fazer um movimento contrário à função dele, que ele precisa estar alongado para realizar esse movimento. Vamos lá, então. Vamos iniciar os testes de comprimento muscular pelo latíssimo do dorso ou grande dorsal e o peitoral maior. Observem que aqui no lado direito do slide eu coloquei o músculo, a localização, e vocês vão pedir para o aluno de vocês que fique em decúbito dorsal com os joelhos flexionados, como está mostrando nessa primeira imagem. E vão pedir para que ele estenda os braços acima da cabeça. Vocês vão observar se ele consegue estender completamente os braços ou se há alguma compensação no ombro. E vocês vão observar também se há alguma compensação na lombar. Se houver encurtamento do latíssimo do dorso, ele vai lordosar. Então, ele vai aumentar essa curvatura da lombar. Se houver encurtamento do peitoral maior, vão haver compensações ali no ombro. Então, ele não vai conseguir estender completamente, como está mostrando nessa segunda figura aqui com a seta vermelha. E ele também vai fazer uma rotação interna do ombro. Para avaliar a flexibilidade do peitoral menor,
vocês vão pedir para o aluno de vocês ficar em decúbito dorsal, com os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos para cima, os joelhos fletidos para dar uma melhor estabilidade da coluna lombar, e vão observar os dois ombros em relação ao apoio, como está mostrando aqui na figura. Então, vocês podem olhar que aqui do lado esquerdo da figura está bem encostado no apoio e que no lado direito não está bem encostado. Então, está mostrando que ele tem um peitoral menor encurtado. Então, encurtamento, se o ombro estiver anteriorizado, se ele estiver fora da maca para frente. Vocês podem fazer esse teste e empurrar um pouquinho com a mão, aqui como está fazendo o avaliador, ó, para ver se ele cede. Porque aí vocês vão poder classificar também, lembra que eu mostrei lá no comecinho, se essa resistência ela é leve, se ela é moderada ou se ela é acentuada. O teste de comprimento muscular dos rotadores mediais do ombro, o aluno ele deve ficar em decúbito dorsal, com a lombar apoiada, e vocês vão pedir para ele fazer uma flexão de cotovelo e deixar aqui o braço em 90 graus também. E vocês vão pedir para o aluno de vocês fazer uma rotação lateral, levando o antebraço em direção à mesa, como está mostrando nessa flechinha amarela. Com esse movimento, vocês vão estar avaliando os rotadores mediais, que o principal é o subescapular. E aí vocês vão observar, se o aluno conseguir encostar totalmente na maca, o teste de vocês dá normal, 90 graus. E se ele não estiver repousando, se ele ficar alto da maca, do apoio, ele está encurtado. E se ele passar, se vocês pedirem para esse aluno de vocês fazer o teste na beirinha da maca e o braço passar para baixo da beirada da maca, ele está com um comprimento excessivo. Para avaliar o comprimento dos rotadores laterais do ombro, vocês vão pedir para que o aluno de vocês fique também em decúbito dorsal, com a região lombar bem apoiada na mesa, e vocês vão pedir para que ele faça uma abdução de 90 graus com o ombro e deixe o cotovelo também flexionado a 90 graus. E o antebraço perpendicular à mesa, como está mostrando aqui nessa imagem. Vocês, como avaliadores, vão fazer uma estabilização do ombro dele, para que ele não compense levando o ombro para frente durante a realização do movimento. Vocês vão solicitar, então, que o aluno de vocês leve o antebraço, a mão, que vai estar virada para baixo, em direção à maca. Quando vocês sentirem que ele vai começar a compensar com o ombro, vocês pedem para ele parar e vão utilizar o goniômetro para medir essa flexão que ficou aqui de cotovelo. Então, vocês vão colocar o braço fixo do goniômetro aqui, vão colocar o centro ali do goniômetro no epicôndilo lateral do húmero e vão medir em quanto que ficou essa angulação. É considerado normal 70 graus de flexão aqui. Para avaliar a flexibilidade dos isquiotibiais, eu trouxe dois testes para vocês. Esse primeiro aqui, ele é um teste bem simples de ser executado. Vocês vão precisar do goniômetro para medir a angulação. Lembrando que os isquiotibiais, eles ficam encurtados quando na presença da retroversão. Então, vamos lá. O aluno, ele fica em decúbito dorsal com a coluna lombar bem apoiada na mesa. Esse é o principal desse teste. Todas as fotos aqui vocês podem notar que a coluna lombar está bem apoiada. E aí o avaliador vai fazer uma flexão passiva. Vocês olhem aqui, o avaliador está com a mão ali ajudando o aluno a fazer o movimento. E aí vai ver se há uma resistência quando ele está realizando o movimento ali. Quando ele sentir que há uma resistência, ele vai parar o teste e vai medir o ângulo. Vai usar ali o trocânter maior do fêmur para medir o ângulo de flexão. E aí é normal quando o quadril fica em uma flexão de 80 a 90 graus, como mostra aqui na imagem do meio. Mostra encurtado quando é abaixo de 80 graus e mostra excessivo quando é acima de 80 graus.
Pessoal, ele está avaliando essa perna aqui que está levantada, tá? Só para ter certeza que vocês entenderam isso. Esse é o outro teste para isquiotibiais, que é chamado de sinal do tripé. Vocês vão pedir para o aluno de vocês sentar com as pernas aqui, o joelho para fora da mesa, e vocês vão fazer, como está mostrando aqui no desenho, uma extensão de joelho. Então, não é o aluno que vai fazer sozinho, vocês vão pegar a perna dele aqui e esticar. Então, vai levar para cima a perna. E aí vocês vão observar se quando vocês realizarem essa extensão de joelho, se o aluno vai se jogar lá para trás. Se ele ficar paradinho aqui, retinho, não se movimentar e só esticar a perna, é um sinal do tripé negativo. É sinal que o isquiotibial está normal, o comprimento dele está normal. Mas se ele se jogar lá para trás no momento que vocês fizerem a extensão, é um sinal do tripé positivo. Então, que os isquiotibiais eles estão encurtados. Para avaliar o comprimento dos flexores de quadril, nós vamos iniciar com o iliopsoas, que é o teste de Thomas, que a gente utiliza para ver alguns músculos, para ver o comprimento de alguns músculos. A execução, o aluno em decúbito dorsal, e vocês vão certificar que ele está tanto com o sacro quanto com o restante da coluna aqui bem apoiado na maca, e vocês vão pedir para que ele mantenha o joelho em flexão, como está mostrando aqui nessa foto. Não precisa encostar o joelho no tórax aqui. E aí vocês vão observar o que acontece com a perna contralateral, como está mostrando nessa segunda imagem. Vocês podem notar que quando ele puxou aqui, houve um aumento da flexão do joelho. O normal do teste é que ele fique apoiado. Quando ocorre esse aumento da flexão aqui, é porque o iliopsoas está encurtado desse membro que está esticado aqui. Quando vocês forem avaliar o reto femoral, é a mesma posição que a anterior, só que vocês vão pedir para o aluno de vocês ficar um pouquinho mais na beirada da maca. E aí, quando ele fizer essa flexão do joelho e segurar, vocês vão observar essa perna aqui que ficou pendurada, se ela vai estender, como está mostrando aqui nessa segunda foto. Se estender, se ela subir um pouquinho, está mostrando o encurtamento do reto femoral. Esse é outro teste para avaliar o comprimento do reto femoral, que é o teste de Elie. Vocês vão pedir para o aluno de vocês, então, ficar em prono, de barriga para baixo, e vocês vão flexionar passivamente o joelho do aluno, como está mostrando aqui na figura do avaliador, levando a perna do aluno em flexão. Quando vocês fizerem esse movimento, vocês vão avaliar se o quadril do aluno de vocês vai elevar. Se ele elevar, se ele for para cima, é um sinal de encurtamento do reto femoral. É importante que vocês façam dos dois lados e lembrem que vocês estão avaliando esse membro aqui que vocês flexionaram o joelho. Para avaliar o tensor da face lata, nós utilizamos um teste chamado teste de Ober. E vocês vão pedir para que o aluno de vocês fique em decúbito lateral, com o membro inferior ali de apoio flexionado no joelho e no quadril, para fornecer estabilidade. Vocês também vão estabilizar, como mostra nessa figura 1, a mão aqui no quadril do aluno de vocês. Vocês vão fazer uma abdução, vão abrir a perna e vão estender esse membro inferior, então vão levar a perna lá para trás. Podem fazer tanto com a perna em extensão, que é o lado do tensor que vocês estão avaliando, quanto como mostra nessa segunda imagem aqui, quanto com flexão de joelho. Quando vocês fizerem isso, vocês vão soltar como está aparecendo aqui nessa terceira imagem. Se esse membro inferior aqui ele permanecer em abdução, isso é sinal que o tensor da face lata ele está encurtado. Então, é um sinal positivo para o teste. Se vocês soltarem e ele fechar a perna normalmente, é um sinal normal. É um sinal negativo para o teste. Para avaliar o comprimento do sartório,
vocês vão utilizar também o teste de Thomas. Então, o aluno deitado, com os joelhos aqui, a perna para fora da maca, e vocês vão pedir para que ele faça uma flexão do joelho, como está mostrando aqui na figura. E vocês vão observar a perna contralateral, que é a que vocês estão avaliando. Ele vai ser um teste normal para flexibilidade se a coxa ficar apoiada, sem abdução, sem flexão e sem rotação externa. E ele vai ser um teste mostrando que o sartório está encurtado, se a coxa fizer a combinação da flexão, da rotação externa e da abdução. O teste do comprimento muscular dos flexores laterais, que são principalmente os oblíquos e o transverso, vocês vão pedir para que o aluno de vocês fique de pé, e aí vocês vão pedir para que ele realize uma flexão lateral da coluna, primeiro para um lado e depois para o outro, como está mostrando aqui na imagem. E aí vocês vão medir essa distância aqui do dedo médio até o chão, dos dois lados, e vão comparar esses resultados. Vai ser normal quando o lado direito for igual ao lado esquerdo. E vai ter um encurtamento dos flexores laterais quando essas medidas forem diferentes de um lado para o outro. O teste de Schober, ele é um teste de flexibilidade da coluna lombar, mas ele também é um teste especial. E vocês vão pedir para que o aluno de vocês fique de pé, como está mostrando nesse desenho, e vão marcar um primeiro ponto entre as espinhas ilíacas pósteros superiores do aluno de vocês. Depois, com uma régua, vocês vão medir 15 centímetros e vão marcar um outro ponto. E aí vocês vão pedir para que o aluno de vocês faça uma flexão do tronco, e aí vão medir a distância entre esses dois pontos que vocês marcaram anteriormente. Ele vai ser um teste negativo se a flexão estiver normal, com uma diferença maior de 5 centímetros, igual ou maior de 5 centímetros, quando vocês fizerem essa medida, como está mostrando aqui nessa fotografia. Ele vai ser positivo, com uma limitação de leve a moderada, quando essa diferença da medida for de 2 a 4 centímetros. E ele vai ser positivo quando houver uma limitação severa, com uma diferença menor do que 2 centímetros. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras da gente verificar o comprimento dos membros inferiores. Uma com o comprimento verdadeiro e a outra com o comprimento funcional. O comprimento verdadeiro, ela vai nos dar a diferença, se existe uma diferença estrutural ou anatômica no comprimento dos ossos. Então, vocês vão medir da espinha ilíaca anterosuperior até o maléolo medial ou até o maléolo lateral e vão fazer dos dois membros. Então, vocês vão pegar a espinha ilíaca anterosuperior do lado direito e vão medir ela até ou o maléolo lateral ou o maléolo medial. Vocês têm que escolher um para fazer essa medida. E vão repetir com o outro membro inferior. O comprimento funcional, ele tem a ver com uma adaptação da pessoa à patologia ou alguma contratura na coluna vertebral, na pelve ou nos membros inferiores. E vocês vão verificar ela medindo da cicatriz umbilical até o maléolo medial, nos dois membros inferiores. É normal que apareça uma diferença de até 1 centímetro entre os membros inferiores. Até tem alguns autores que sugerem que tu só vai usar uma palmilha para poder equilibrar, por exemplo, esses membros inferiores a partir de 1,5 cm, 2 centímetros. Eu resolvi repetir aqui o teste de Adams, a gente já tinha visto lá na avaliação da postura estática, porque ele é um teste bem importante para o diagnóstico de escoliose. Ele é um teste fácil de realizar e por isso ele entra aqui também nos testes especiais. Então, vocês vão pedir para que o aluno de vocês flexione o tronco, então incline o tronco para frente, ele fica com as mãos unidas, com os pés juntos, e vocês vão observar se nas costas do aluno de vocês apresenta alguma gibosidade, alguma deformidade. Se vocês encontrarem essa deformidade,
é indicativo de apresentar uma escoliose. Hoje foi a nossa 7ª aula e eu espero que ao longo dessas 7 aulas vocês tenham conseguido ver como a avaliação postural ela é extremamente importante e complexa. Na nossa primeira aula, nós vimos uma introdução à postura, onde nós vimos os principais conceitos de postura e também a importância de se realizar uma avaliação postural para identificar, para medir e para acompanhar as alterações posturais do nosso aluno. Porque é só a partir dessa identificação é que a gente vai conseguir planejar um programa de intervenção em educação postural. Na aula 2, nós vimos as ações musculares que dão suporte à nossa coluna vertebral, para que o nosso aluno ele possa se manter em equilíbrio. E qualquer desequilíbrio na nossa coluna vertebral, ela vai impactar, ou seja, na forma de lesão, ou na forma de dor ou deformidade. Na aula 3, nós vimos as principais patologias comuns da coluna vertebral. Então, nós vimos a hiperlordose, a escoliose, a hipercifose, as lesões nos discos vertebrais. Depois, nós vimos a diferença entre artrite e artrose e também as lesões nas vértebras em si, como os osteófitos, osteoporose. Na aula 4, que foi sobre anatomia palpatória, foi mostrado para vocês como encontrar os principais pontos para utilizar como referência na avaliação postural, seja através da observação, seja através da fotogrametria. E é muito importante que vocês ganhem intimidade para palpar esses pontos. Então, vocês treinem, assistam o vídeo que está lá no Moodle. É muito importante que vocês consigam identificar bem esses pontos. Na nossa aula 5 de Fundamentos para Avaliação da Postura Estática, eu trouxe as alterações mais comuns que nós encontramos ao fazer uma avaliação postural, seja na escola, na academia, como personal. E as 2 últimas aulas, que foram as 6 de testes de força muscular e 7 testes de flexibilidade, testes especiais que complementam a avaliação postural, eu procurei fazer um apanhado, porque são muitos testes. Se vocês derem uma olhada na literatura, no Kistner, no McGee, vocês vão ver que existem muitos testes para avaliar o mesmo músculo. Então, com o tempo, vocês vão poder escolher aqueles que melhor se adaptam a vocês. Sendo assim, gente, tudo que foi abordado nesse conjunto de 7 aulas, ele é uma pontinha do iceberg, como eu mostro na figura aqui. Porque eles precisam trabalhar todos em conjuntos. Vocês precisam ter o conhecimento de todos essas aulas para poder realizar uma avaliação postural efetiva. É claro que isso também vai sendo construído com a prática de vocês, assim como é para mim. Acaba que dependendo do público que vocês vão atendendo, alguns aspectos aparecem mais, outros aspectos vocês vão ter que ficar mais de olho. Por exemplo, se vocês estão atendendo adolescentes numa escola, vocês vão ter que ficar de olho se elas apresentam mais uma hipercifose, por exemplo, né? Então, essas alterações vão mudando muito o olhar de vocês. Vocês vão notar que, dependendo do público, vocês já têm um olhar bem, já vou procurar meio isso, porque é normal nessa população ter. Bom, então, aqui nós fechamos esse conjunto de aulas assíncronas. Na próxima aula é uma aula síncrona, que nós vamos revisar alguns conceitos para a prova. E lá no Moodle tem um vídeo que mostra esses testes de flexibilidade e os testes especiais para vocês acompanharem com a Laura. Abraço, até semana que vem.